de acordo com a disponibilidade de nossos convidados, aí repercutindo com a participação dos parlamentares mais votados aqui em Tupã-Siretã e eleitos, né, algumas repercussões. A gente já ouviu aí não foi... ele foi mais votado do Estado, né, o deputado Gustavo Vitorino. Já ouvimos o deputado Pedro Westphalen, né, que foi o deputado federal mais votado aqui em Tupã-Siretã. Ouvimos o deputado Dionilson Marcon, né, que foi o terceiro mais votado aqui em Tupã-Siretã, eleito também. E hoje nós temos a possibilidade de... Já ouvimos o primeiro colocado em deputado estadual, que é o atual presidente da Câmara, né, Luiz Valmor da Silva França, o Catite. E hoje nós temos a possibilidade de ouvir o segundo deputado estadual mais votado em Tupã-Siretã, Adão Preto Filho, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Aqui em Tupã-Siretã, ele recebeu 1.038 votos, né, e teve expressiva votação estadual a ponto de se eleger deputado estadual. E a gente convidou, assim como convidamos os demais deputados entre os 10 mais votados aqui em Tupã e que foram eleitos, para repercutirmos um pouco o processo eleitoral, conversarmos um pouco com relação à expectativa para essa legislatura de 2020, que começa em 2023, e repercutirmos esses fatos, então, com esses nossos convidados. E hoje está em conexão conosco para a gente repercutir isso, então, o deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o Adão Preto Filho, né, o Adão Preto, né, como também é conhecido, para a gente repercutir um pouco isso. E a gente, primeiro, vamos saudá-lo, é claro, com um bom dia, agradecendo a gentileza de atender o convite aqui da Rádio Tupã. Deputado Adão Preto Filho, bom dia, tudo bom, deputado? Não estamos com o áudio, né? Não estou ouvindo o áudio do deputado. Não sei se o senhor está nos ouvindo bem, deputado, nós não estamos lhe ouvindo. Não sei se o seu microfone está acionado. Vamos ver aqui. Agora sim. Agora estamos ouvindo. Melhorou? Sim, perfeito. Estamos ouvindo muito bem. Muito bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã, né, do programa Variedades. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de falar com vocês, contigo, com essa rádio que tem uma audiência extraordinária, que eu já tive a oportunidade de estar aí na rádio também pessoalmente, e sempre muito bem acolhedora, né, muito receptivo. Então eu quero agradecer a oportunidade, quero mandar um abraço a todo o povo de Tupã, quero agradecer a honra dessa expressiva votação nesse município importante do nosso estado, que é o município de Tupã-Siretã. Foram 1.038 votos, né? Isso me enche de compromisso e de responsabilidade com cada cidadão de Tupã-Siretã. Mas aqui eu quero, inicialmente, Miguel, agradecer as pessoas que ajudaram a coordenar minha campanha, aí no município e na região, inclusive pela liderança expressiva que tem nos municípios vizinhos, que é o caso do meu amigo, meu companheiro Cristiano Aquino, da vereadora Joce, né, nossa vereadora que tem nos orgulhado aí no parlamento de Tupã-Siretã, também meus amigos a Ângela, o Cabo, que nós fizemos várias reuniões na casa deles, fizemos plenária, e também o Aquino, que vai trabalhar junto comigo na Assembleia Legislativa. O Ricardo, né? Ricardo Aquino. Uhum. Sim, perfeito. Muito bem. Bom, você teve uma expressiva votação aqui em Tupã. No estado foram 66.457 votos, sendo destes aí 1.038 aqui em Tupã. Na região, fora Tupã, a mais votada foi Cruz Alta, 1.766, mas também teve voto em Julho, cerca de 800 votos, teve no Jari, 25 votos, em Quevedo, 28, Santa Maria, 235. Quer dizer, o senhor teve uma bela votação aí que lhe garantiu a vaga na Assembleia Legislativa. O senhor vem de uma família tradicional da política, o seu pai, me parece que foi o primeiro assim, que se destacou, né, nessa questão, o Adão Preto, né? E você dá prosseguimento a isso. Nos fala um pouco da sua trajetória política, nos fala um pouco da história do Adão Preto Filho até chegar agora a deputado estadual. Pô, Miguel, primeiro, essa expressiva votação, como muito bem tu colocaste, no estado inteiro, né? Fiz voto em quase todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, 466 municípios. Evidente que alguns, mas uma votação maior, como é o caso aí de Tupã, mas isso é fruto, certamente, muitas pessoas votaram no Adão Preto Filho, uma forma de homenagem ao Adão Preto, uma forma de dar sequência ao trabalho do Edgar Preto na Assembleia Legislativa, as pautas da agricultura familiar, da igualdade de gênero, da defesa dos servidores públicos. Então eu sei dessa responsabilidade que eu carrego, além
de levar o sobrenome do Adão Preto, eu levo o nome e o sobrenome. Então é uma responsabilidade dobrada, né, por ter esse legado político, que foi um dos primeiros agricultores do estado do Rio Grande do Sul a ter assento na Assembleia Legislativa, um colono da mão calejada que sempre orgulhou os seus eleitores e nunca decepcionou nenhum voto. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu farei de tudo para orgulhar os votos aí de Tupã-Seretã e também do nosso estado do Rio Grande do Sul. Foi 66.457 votos. Eu me criei na política, Miguel, né? Desde muito cedo. Meus irmãos até brincam comigo que nós somos em 9 e eles dizem que eu sou o único filho de deputado, porque quando eu nasci o Adão Preto tinha sido eleito deputado estadual. O pai se elegeu em 86 e eu nasci em 87, meses depois que ele tinha sido eleito, e eles são filhos de pequeno agricultor. Então, eu me criei na política, né? Desde muito cedo, pegado pela mão muitas vezes, eu já participava de reuniões, de plenárias, de atos políticos. Então, ali eu fui formando a minha consciência política, sabendo da importância da política, sabendo da importância da agricultura familiar, dos assentados, do serviço público de modo geral. Então, essa foi a minha formação. E eu, muito cedo, com 16 anos, tirei meu título e já na semana seguinte me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu fui da juventude do PT, né, tive a oportunidade de ser presidente da juventude do Partido dos Trabalhadores no município e depois, muito jovem, ainda com 23 anos, fui candidato a vereador. Fui eleito vereador em 2016 e depois fui candidato a vice-prefeito, né, no município de Viamão, que foi um município que nos acolheu. Eu nasci no interior do estado, em Miraguaí, mas muito jovem ainda, pela condição do Adão Preto ter sido eleito deputado estadual, tinha que estar mais próximo da Assembleia Legislativa. E na época escolheram o município de Viamão, que é o município da região metropolitana. Então ali eu fui vereador, fui candidato a vice-prefeito, quase fui eleito na época, numa parceria junto com o PDT e outros partidos, perdemos por 320 votos, num colégio eleitoral de 154 mil eleitores, isso é 0,3% do eleitorado do município na época. E aí depois, em 2022, no ano passado, né, numa decisão coletiva dos movimentos sociais, especialmente do movimento do Sem Terra, né, de lideranças que acompanham esse legado, essa trajetória política, viram a possibilidade do Adão Preto Filho ser a possibilidade de ser candidato a deputado estadual em virtude que o Edgar, meu irmão, que muito nos orgulhou na última eleição, foi candidato a governador, por um detalhe também, por 0,3% do eleitorado que não foi para o segundo turno, viram no Adão Preto Filho o candidato a deputado estadual. Eu aceitei o desafio, né, foi uma decisão coletiva de várias lideranças, e a partir dali comecei a percorrer o estado inteiro. Em Tupã-Seretã, eu fui mais de 4 vezes no período do pré-campanha, depois fui no período da campanha, e depois fui também para agradecer os votos. Tupã-Seretã foi um dos primeiros municípios que eu fui depois da eleição do primeiro turno. Eu estive aí para agradecer pessoalmente o povo de Tupã-Seretã, fizemos um almoço e também fizemos uma caminhada na época junto com o Cristiano Aquino, com a vereadora Josi e várias lideranças, fazendo campanha no segundo turno para o presidente Lula. E tivemos a honra de eleger o presidente Lula no segundo turno. Então essa é um pouco da minha trajetória, Miguel. Perfeito. Política. Perfeito. Hoje o senhor reside em Viamão ainda ou não? Nós temos a nossa casa, que na época, quando o pai se elegeu deputado estadual, comprou uma casa ali. Então nós temos a nossa casa da família, mas eu estou na divisa hoje entre Viamão e Porto Alegre, que eu casei. A minha patroa é servidora pública, advogada. Então eu estou bem na fronteira aqui entre Viamão e Porto Alegre. Certo. Bem, o senhor, nessa sua trajetória fica bem claro aí a sua condição política, né, integrante do Partido dos Trabalhadores, ligado muito a essa questão da reforma agrária, dos movimentos sociais populares, enfim, isso é bem característico da sua família e sua também. Baseado nisto, gostaríamos de ouvir do senhor quais os projetos, o que o senhor está, o que pretende agora na condição de deputado executar, realizar junto à Assembleia Legislativa, começando já com uma pergunta mais objetiva. Seu gabinete já está formado? Quando é que o senhor começa a atuar efetivamente? A posse agora, dia 1º, é isso? É amanhã, Miguel. Amanhã. Uhum.
Às 14 horas, inclusive eu quero convidar o povo de Tupã-Siretã, quem puder estar presente junto comigo, né, será muito bem-vindo ali na Assembleia Legislativa, ou quem quiser acompanhar de forma remota também, vai ser transmitido pela TV Assembleia. Estamos formando já, está praticamente 100% do nosso gabinete, não está empossado ainda porque eu não fui empossado, mas já o time já está preparado para entrar em campo, Miguel. A maioria das lideranças estão convidados, né? O chefe de gabinete será o Valdomiro Boza, vai ser o nosso chefe de gabinete. Também o Ricardo Aquino, que é aí de Tupã-Siretã, vai estar junto conosco, era inclusive assessor do Edgar Preto, vai continuar junto conosco. O Ricardo, que é uma liderança, um jovem, mais ou menos da minha idade, mas tem já uma trajetória política, percorreu, conhece todos os municípios aí do entorno, ajudou a coordenar nossa campanha e tem a tarefa de fazer essa relação direta da região de Tupã-Siretã junto com o nosso mandato, trazendo as pautas, as prioridades, as ações. Eu vou ter um mandato muito próximo aí da região, pela expressiva votação que eu recebi, então certamente, Miguel, vocês vão me ver muito aí na região, percorrendo, visitando. Eu aprendi a fazer política com meu saudoso pai, que é olhando no olho, assumindo compromisso. Claro que a gente sabe que hoje as redes sociais é muito mais fácil para se fazer política, mas eu ainda tenho aquele modo tradicional de percorrer o estado, de visitar as comunidades, visitar os municípios, porque aí tu tem, digamos assim, uma precisão maior das demandas das regiões. Então, certamente eu vou percorrer muito aí pela região de Tupã-Siretã, pela importância política que tem para o nosso mandato e para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas algumas pautas que nós vamos apresentar aqui na Assembleia Legislativa, é evidente pelo nosso histórico da agricultura familiar, tem um tema fundamental que eu acredito que é a produção de alimentos, né? Nós estamos aí, infelizmente, com 33 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, passando fome, passando dificuldade por conta desse último período que nós enfrentamos. Então, nós precisamos fazer de que os nossos agricultores produzam alimento para que chegue essa alimentação no povo da cidade, naqueles que precisam de comida. Evidentemente que nós precisamos de alimentação saudável. Eu acredito que um tema essencial é a produção de alimento saudável, como eu disse, mas a gente sabe que tem grandes produções no nosso estado e que nós precisamos fazer essa migração do agrotóxico para o bioinsumos. Portanto, nós vamos apresentar um projeto na Assembleia Legislativa para o governo do estado, para que os agricultores possam fazer essa fusão, possam fazer essa transição, digamos assim, do agrotóxico que faz tanto mal para o meio ambiente, para a saúde humana, e que nós precisamos criar uma outra alternativa. E eu andei pesquisando, vi que em outros estados, outras regiões, tem aí já essa transição que é mais barato, mais econômico, que não maltrata o meio ambiente e ela não é danosa para a saúde humana. Evidente que nós queremos uma alimentação orgânica, que é mais saudável ainda, mas nós podemos fazer essa transição. Então, esse é um projeto que nós iremos apresentar na Assembleia Legislativa. Eu vou fazer parte da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, vou ser membro titular, vou fazer parte também da Comissão de Direitos Humanos, serei presidente da Comissão de Direitos Humanos no segundo biênio, nos últimos 2 anos da Assembleia Legislativa, dessa legislatura. Então, é uma tarefa enorme. Outro tema que nós iremos apresentar, que inclusive a vereadora Jô se debate muito aí na Câmara Municipal, é o tema da igualdade de gênero, pelo fim da violência contra as mulheres. Nós precisamos fazer essa conscientização, Miguel. Nós não podemos aceitar que numa sociedade, no ano de 2023, tantas mulheres sofrem tanto mal, tanta perseguição, tanta violência. E não é a violência apenas física, que é o ápice da violência, mas é a violência psicológica, é a violência financeira, que ainda hoje no Brasil, mulheres e homens trabalham no mesmo posto de trabalho, no mesmo cargo, e as mulheres recebem menos pelo fato de ser mulher. Então eu, como homem, como pai de 2 moças, 2 crianças, né, pensando no futuro, não só delas, mas de toda essa geração, nós precisamos fazer uma discussão muito franca entre nós homens. Que sociedade que nós queremos?
Nós queremos uma sociedade com mais paz, com mais igualdade, com mais fraternidade entre homens e mulheres. Então, portanto, nosso mandato será uma ferramenta de conscientização. E eu acredito muito que é através da educação que nós vamos mudar essa cultura machista e preconceituosa. Mas para quem não tem uma filha, mas tem uma sobrinha, tem uma irmã, todos nós temos uma relação com uma mulher. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com todo tipo de preconceito. E todo tipo de preconceito, especialmente pelo machismo, pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é um tema fundamental que nós iremos debater, assim como também a geração de emprego e renda. Eu sou de uma geração, Miguel, para ir finalizando, que eu sei que o teu tempo é escasso, na época, quando era da juventude do Partido dos Trabalhadores, eu lembro muito bem quando o Olívio Dutra foi nosso governador do estado. E teve um programa muito importante naquela ocasião, que foi o Primeiro Emprego, aonde dava oportunidade para o jovem do campo ou da cidade ter a primeira oportunidade de ter um emprego. O jovem estava lá no segundo grau, ou indo para uma escola técnica, ou indo para o ensino superior. Ele já saía dali com uma oportunidade de emprego. E hoje eu vejo muitos jovens no segundo grau, indo para a escola técnica sem oportunidade. Então nós precisamos criar um projeto, e eu quero ser o pioneiro na Assembleia Legislativa, apresentando uma iniciativa para que as empresas, as indústrias, enfim, qualquer espaço de trabalho possa dar oportunidade para a nossa juventude. Nós precisamos ocupar a cabeça da nossa juventude para disputar ela, né, com o tráfico, com as coisas ruins da sociedade. Nós precisamos ter uma juventude que trabalhe e que tenha essa dignidade. Então, eu serei na Assembleia Legislativa também um deputado estadual que vou lutar muito para gerar emprego, gerar renda e melhorar a economia do nosso estado. Certo. Deputado, com relação ao Executivo, o senhor bem colocou aí, o seu irmão, por uma diferença muito pequena, não participou do segundo turno, e no segundo turno o Partido dos Trabalhadores esteve ao lado de Eduardo Leite, que venceu as eleições no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez um governador foi reeleito por aqui. Como o seu partido, e especialmente como o senhor estará sendo na Assembleia, qual vai ser a sua relação com o governo, com o Executivo Estadual, com Eduardo Leite? Miguel, eu serei o Partido dos Trabalhadores, a nossa bancada, mas falando por mim, deputado Adão Preto, eu serei oposição ao governador Eduardo Leite. Uma oposição coerente, uma oposição que tenha diálogo, mas o nosso programa apresentado no período eleitoral, ele não é o mesmo. Muito pelo contrário, é bem distinto, bem diferente do programa do governador Eduardo Leite. Nós apoiamos o Eduardo Leite no segundo turno por uma questão de defesa da democracia, pelo nosso entendimento que o outro candidato, ele representava o bolsonarismo, antidemocrático, né, fascista. Então, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores tomou essa posição na época de apoiar o Eduardo Leite por essa simples distinção, né, por defender a democracia. Mas nós seremos oposição, uma oposição coerente. Nós estaremos lá em diálogo, mas apresentando as nossas propostas. Eu sou totalmente contra a privatização, por exemplo, que esse governo tem essa simpatia, que já vendeu a nossa CE a troco de banana por R$100 mil. Se o povo de Tupã-Siretã fizesse uma vaquinha, por exemplo, poderia comprar a companhia de energia do nosso estado, que, na minha opinião, aquilo foi um crime, né? Porque no mês seguinte já aumentou a tarifa do povo da cidade, que aqui tem a CE, a companhia de energia, aumentou a tarifa de luz e o trabalho já não era mais tão, digamos assim, tão bem atendido. Já faltou luz em alguns municípios aqui da região metropolitana, só para você ter uma ideia, Miguel. Faltou luz, deu um temporal, não foi um temporal, um vento, e deu 3 dias sem energia elétrica, depois que a companhia de energia foi vendida, foi privatizada. Então, esse é o sentido da privatização. É um negócio bom apenas por um lado, e por outro lado, para o cidadão que paga os impostos, não é bom. Pelo contrário. Então, eu sou contra a privatização. Agora, o Estado está querendo vender a nossa Corsã, a nossa companhia da água, que a água não tem preço, a água é vida, a água é essencial para a saúde e para a população. Então, ela tem que estar, sim, pelo olhar do Estado,
e o governador está querendo entregar a nossa companhia de abastecimento, a nossa Corsã. Então eu serei contra essas iniciativas, né? Eu estarei ao lado do servidor público para que tenha reajuste, não apenas o reajuste salarial, mas tenha o reconhecimento por parte do governo. O governo não pode olhar o professor, olhar o brigadiano, olhar o trabalhador lá da saúde pública como se fosse o inimigo do Estado. E nesse primeiro governo do Eduardo Leite, ele teve essa conotação, fazendo uma avaliação desse último período. Então nós estaremos sim ao lado dos servidores, ao lado dos agricultores que estão sofrendo muito com essa estiagem. E eu estive aí no ano de 2021, quando teve aquela seca muito difícil, e eu sei que Tupã-Seretã foi o primeiro município que decretou estado de emergência neste ano, e eu estive exatamente no dia, Miguel, quando o governador esteve aí. No mesmo dia que o Eduardo Leite esteve em Tupã-Seretã, eu estava aí. Inclusive visitamos a mesma comunidade, só que em horários distintos. E o governador esteve aí, fez uma grande propaganda na época que atendeu o município, fazer um projeto de emergência, e até o momento não chegou nenhum recurso, nenhum investimento, certamente para Tupã-Seretã. Nós temos que ter um olhar com mais seriedade, com mais responsabilidade. Eu estive agora, semana passada, em Brasília, inclusive falei na sexta-feira com o ministro do Desenvolvimento Rural, o ministro Paulo Teixeira, relatei a situação que o nosso estado está sofrendo mais um ano com a seca, com a estiagem, e ele se comprometeu comigo que agora, nesta semana, né, hoje é segunda-feira, eu acredito que até sexta-feira o governo federal vai ter uma ação concreta aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul, vai ser uma junção de ministérios, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Regional, enfim, vários ministérios vão se unir e apresentar uma proposta para o nosso estado, porque já são aí quase 200 municípios que estão com um estado de calamidade, de emergência, que inclusive Tupã-Seretã foi o primeiro município. Então nós temos que ter responsabilidade em vários aspectos. A agricultura é uma delas que está sofrendo demais e nós precisamos ter um programa de Estado, não um programa de governo, porque de tempo em tempo o nosso estado sofre com a seca e com a estiagem. Bom, a outra questão é com relação ao governo federal, né? Que nós tivemos aí uma cidade, um estado e um país dividido, e com um percentual não muito folgado, mas o candidato Lula saiu-se vencedor no processo eleitoral. Então, naturalmente, que o senhor tem mais facilidades de contato com o governo federal. Seu irmão deve fazer parte do governo também, o que também deve facilitar, além de outras pessoas que você conhece na política. Qual deve ser o seu relacionamento na condição de deputado estadual, representante do Rio Grande do Sul, junto ao Congresso e ao governo federal? Miguel, nós estaremos permanentemente em contato em relação com o governo federal, né? Eu quero ser um elo entre o nosso estado do Rio Grande do Sul com o governo federal. Eu vou estar em permanente sintonia, porque a gente sabe da importância que tem os recursos, os investimentos, os programas do governo federal que possa chegar lá na ponta, possa chegar lá na propriedade, possa chegar lá no posto de saúde, melhorar as condições da nossa educação. Então, vou estar em Brasília com muita frequência, porque lá é que está a maior fatia do orçamento do nosso país. E a política a gente sabe como é que é. Quem não é visto não é lembrado. E eu quero ser, modéstia à parte, quero ser um elo, quero ser um deputado estadual que vai estar em plena sintonia, buscando recurso, buscando investimento para Tupã-Seretã, para esta região, buscando para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, o Edgar Preto, meu irmão, que vai estar a convite do presidente Lula na companhia, na Conab, uma companhia muito importante de abastecimento de produtos, que tem essa relação direta com a agricultura, tanto com o pequeno, com o médio, com o grande produtor do nosso estado e do Brasil, né? Uma potência que possa ali criar o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que já deu certo essa iniciativa no governo do presidente Lula, na presidenta Dilma, e que nesse último período foi muito enfraquecido, que era a compra direta. Por exemplo, o agricultor de Tupã-Seretã produzia hortaliça, o governo federal poderia comprar direto daquele agricultor, claro, evidente, com uma organização, com um CNPJ, ou através da cooperativa, da agroindústria, e vendia direto para a escola, venderia direto para uma associação do bairro, né? Poderia fazer essa entrega simultânea
do governo federal junto com o agricultor. E o Edgar Preto vai ter essa capacidade, ainda mais nesse momento de tantas pessoas passando fome, passando dificuldade. O Edgar vai ter uma tarefa muito importante no governo federal com o presidente Lula, que vai ser acabar com a fome, acabar com a miséria do nosso povo brasileiro. E eu tenho certeza que o Edgar tem capacidade, tem expertise, né, tem responsabilidade para isso. Já tem no seu histórico como deputado estadual, como candidato a governador, que muito nos orgulhou nesse último período. Posso dizer para ti, Miguel, e para nossos ouvintes de Tupã, sem sombra de dúvida, o Edgar Preto, que vai estar na companhia, na Conab, é hoje a maior expressão política do nosso campo de esquerda do estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que o Edgar vai nos orgulhar e muito lá ao lado do presidente Lula. Alguns ouvintes estão aqui cumprimentando o senhor, parabenizando. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal, aqui, Anclair Cardoso, pergunta: vamos conseguir reverter a reforma da Previdência no tocante aos aposentados voltarem a contribuir? Eu acredito, quero mandar um abraço para a presidente do sindicato, ela faz essa pergunta com muita propriedade, certamente por fazer parte do sindicato, é um tema importantíssimo e que o ministro do Trabalho, da Previdência, o Carlos Lupe, na sua primeira entrevista, eu acompanhei, ele disse na entrevista, que eu acompanhei, que vai ter algumas alterações. Então, eu acredito que é fundamental, é importante, aquela reforma que foi feita na época, que era o presidente Temer, que maltratou o povo brasileiro, que maltratou os trabalhadores do nosso país, né? Pessoas que faltavam ali pouco tempo para se aposentar, tiveram que aumentar 5 anos, 10 anos em alguns casos, que nós precisamos rever essa situação. Eu acredito que nesse governo do presidente Lula vai ter algumas alterações, sim, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista também, que tirou direitos conquistados ao longo de muitos anos e que há pouco tempo, né, nessa reforma, que não foi uma reforma que beneficiou o povo trabalhador, não beneficiou as pessoas que estavam próximo de se aposentar. Então nós temos sim que rever. Nosso Partido dos Trabalhadores tem compromisso com os trabalhadores. Eu acredito que o nosso governo do presidente Lula vai ter esse olhar sensível para essa reforma. Paulinho Roberto Silva, grandes parceiros, vereador Jossi e querido Aquino. O Cristiano Aquino, que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores aqui. Bom dia, um abraço ao companheiro Adão Preto Filho. Temos certeza do compromisso que tem com o nosso município e região. Divanir Malheiros mandou um bom dia, diz que está na escuta acompanhando. A vereadora Jocilene Silveira Aquino, grande companheiro, sempre ao lado dos trabalhadores do campo e da cidade. São algumas audiências que estão aqui repercutindo a sua palavra aqui, deputado. A Bárbara dos Santos Dias, bom dia. Uma coisa que tinha que fazer é mandar bastante verba para as escolas municipais e estaduais comprarem material escolar, para os alunos usarem dentro da sala, e tinta para as impressoras, porque já está saindo do bolso dos pais. Cada ano está ficando muito caro, porque além de comprar material escolar, tem que pagar xerox, uniforme, e o dinheiro vai ficando pouco, porque tem famílias que têm condições, outras nem tanto. O Gilmar Gomes, grande deputado Adão Preto, TJ nesta caminhada para atingir seus objetivos. Já Ednei Correia, um excelente trabalho ao deputado Adão Preto Filho na Assembleia. São repercussões que algumas pessoas que estão na nossa audiência estão fazendo aqui nas plataformas digitais. Mas, Adão Preto Filho, eu sei que o senhor tem agenda também, nós também temos a agenda aqui, mas a gente agradece a sua gentileza de atender o nosso convite. Como o senhor próprio colocou, o senhor já esteve pessoalmente aqui nos estúdios em épocas anteriores e, claro, com certeza, em outros momentos estará aqui pessoalmente ou virtualmente, como agora, a gente fica à disposição. Parabéns aí pela eleição, uma boa posse amanhã, e a gente vai, é claro, ficar acompanhando e repercutindo essas informações da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional também. Mas, nesse momento, eu deixo o microfone à sua disposição, deputado. Se algo mais o senhor gostaria de colocar sobre o que a gente conversou, se gostaria de reforçar ou trazer um outro tema, se não, as suas despedidas, é evidente que cada vez mais momentâneas, pois agora, na condição de deputado bem votado aqui no Tupã-Siretã, tem um compromisso ainda maior com a nossa região e certamente que a gente poderá lhe ouvir em outras oportunidades. Mas mais algum detalhe, deputado, por favor, fique à vontade. Querido Miguel, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, certamente nós vamos nos encontrar muito, todas as vezes que eu for a Tupã, eu quero fazer uma visita aí na rádio, pela audiência extraordinária que vocês têm, certamente muitas pessoas do interior de Tupã estão nos acompanhando e na cidade também. Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes,
agradecer imensamente a votação que eu recebi em Tupã-Seretã, né, uma votação expressiva que me enche de compromisso e responsabilidade. O povo de Tupã-Seretã tem a certeza que na Assembleia Legislativa vai ter uma porta aberta para atender as suas pautas, os seus anseios, e eu farei de tudo para orgulhar essa votação, para orgulhar o povo de Tupã-Seretã. Quero agradecer mais uma vez ao Cristiano Aquino, que é uma liderança importantíssima de Tupã-Seretã, mas de toda essa região. O Cristiano, que já foi nosso candidato a deputado estadual, já ocupou espaço importante no governo do estado, né? É um advogado renomado aí do município. Quero mandar um abraço para ele, que eu sei que está nos acompanhando, para a nossa vereadora Josi Aquino, que também é uma grande mulher que nos orgulha no parlamento de Tupã-Seretã, nossa representante do Partido dos Trabalhadores. Um abraço a Josi e todo o povo de Tupã-Seretã, né? Todas as pessoas que contribuíram para a chegada do Adão Preto Filho no Parlamento Gaúcho. Então, nós estaremos lá para representar todas essas pautas que eu falei, Miguel, seja da agricultura familiar, né, seja da defesa do servidor público, da igualdade de gênero e tantas outras bandeiras, tantas outras necessidades que Tupã-Seretã tem na educação, na saúde pública, na segurança. Né? A gente sabe que o mandato de deputado é uma ferramenta importante que pode estar ao lado do povo gaúcho, né? Pode estar ao lado daqueles que mais necessitam da política pública, e eu me coloco nessa condição. Quero agradecer e também mandar um abraço para toda a minha futura equipe que vai estar me acompanhando ao longo desses 4 anos, que certamente muitos estão aqui me acompanhando, que é o caso do Paulo Roberto, que está aqui conosco, o Claudiomiro Ambrósio, né, que vai ser o nosso chefe de gabinete. Eu falei o Valdomiro Bosa, que vai estar junto na equipe também, que é uma liderança importante. Enfim, todas as pessoas. Mando um meu abraço, meu fraterno desejo de um ano de 2023 com muita felicidade, com muita conquista, com muita realização, e que o nosso povo brasileiro possa voltar a ter autoestima elevada, que o nosso povo brasileiro possa ter orgulho de dizer e bater no peito que é brasileiro e que tem agora um governo sério, um governo comprometido com aqueles que mais precisam da mão do Estado, da mão pública. Eu tenho muita fé, estou com muita esperança que o nosso presidente Lula vai botar o nosso Brasil nos trilhos. Nosso país vai voltar a ter o reconhecimento internacional, vai voltar a ter relações com outros países, vai voltar a ter mais recursos, mais investimento, né? Voltar a ter orgulho para esse povo que é uma potência. O nosso Brasil é muito grande. Nós chegamos a ser, Miguel, a 6ª economia mundial. Hoje é a 14ª em decadência, fruto desse último período, que, na minha opinião, não representou o povo brasileiro. Não é à toa que o presidente Lula voltou, porque o povo está com saudade de ver o filho do trabalhador na universidade. O povo está com saudade de ver o agricultor, o pequeno agricultor, comprar um implemento agrícola, como é o caso que já teve oportunidade em outros tempos. E isso vai retornar. O povo brasileiro vai voltar a ter emprego e ter dignidade. Então eu desejo um ano de 2023 com muita saúde, com muita paz, com muita realização, e que vocês tenham a certeza que na Assembleia Legislativa o povo de Tupã-Seretã e da região tem uma porta aberta. Um abraço, fiquem com Deus e contem com esse companheiro, com esse amigo, Adão Preto Filho. Muito obrigado, igualmente, obrigado pela sua gentileza. Ouvimos aí o deputado estadual eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Adão Preto Filho, falando com você, a audiência da Tupã, nesta manhã de segunda-feira. Um abraço, deputado, até uma próxima oportunidade. Grande abraço. 9h44, a exemplo do que já tivemos em outras oportunidades, a gente está aos poucos repercutindo aí com os parlamentares, especialmente aqueles eleitos. Evidente que todos os parlamentares, todas as pessoas que foram candidatas, né, estamos aqui à disposição, são pessoas públicas que se colocaram à disposição e, porventura, em alguns momentos, talvez nesse não tenham se elegido, mas participaram do processo. Mas nós estamos ouvindo aqueles mais votados e que têm repercussão também estadual. Nós ouvimos aí já o Gustavo Vitorino, o deputado federal Pedro Westphalen, o Dionilson Marcon. Hoje ouvimos o Adão Preto Filho, né? Estamos na iminência de termos a agenda também com o Tenente Coronel Zucco, com o senador Mourão. Também estamos aguardando o retorno